Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que já está comigo aqui no canal do Lessa, para você que está comigo todos os dias. Eu sei que tem muita gente que fica sempre ligado aqui no canal, começa aqui com as informações do canal do Lessa. Então, para você, além da minha gratidão, um recado: não deixe ninguém estragar a sua sexta-feira, porque esta semana está sendo maravilhosa e pode ficar ainda melhor amanhã se o Fluminense nos ajudar. Estamos próximos de uma semana, a chamada Semana Perfeita. Vitória na Libertadores, abrindo vantagem contra o Atlético. Ontem, o nosso gigantesco Peñarol fez o favor de ir no Maracanã, dar aquela porradinha linda no rival, com direito a mais uma boa atuação de Léo Fernandes. Sim, Léo Fernandes é o nome dele. E o Peñarol ganhou o Flamengo ontem. Fez 1-0, não tem nada decidido, hein, Peñarol? Não tem nada decidido. Vamos, calma, pés no chão, humildade pro jogo de volta na semana que vem. E amanhã a gente pode completar essa semana maravilhosa ganhando um clássico, se afastando talvez um pouquinho mais da zona do rebaixamento. Vai ser fácil? Meu amigo, não tem nada fácil daqui até dezembro. Esquece esse negócio de fácil. Todo mundo sabe que vai ser difícil. Porém, vamos dar um jeito. O Fluminense vai conseguir um jeito de, além de ganhar 3 pontos, ainda atrapalhar o rival na luta pelo título brasileiro. Olha só isso aqui, os resultados dessas quartas de final, jogos de ida das quartas de final da Libertadores. O Fluminense foi o único mandante que venceu nessas quartas de final e também o único brasileiro. São Paulo e Botafogo ficaram no 0-0, o Flamengo perdeu por 1-0 e o River Plate empatou com o Colo-Colo. Isso mostra como, gente, a Libertadores é uma competição realmente diferente, principalmente nessa fase mata-mata. As coisas vão mudando assim, muito rapidamente. Vai ficando, a tendência é ficar cada vez mais difícil. Tem jogo fácil, todo mundo achou que o River ganharia os 2 jogos do Colo-Colo. Até saiu na frente, mas não ganhou lá no Chile. Claro, favorito para vencer na volta. O Botafogo amassou o São Paulo. Deu inúmeras chances de gol. Não venceu. O Flamengo também criou oportunidades, teve chance para fazer gol sim, algumas oportunidades, perdeu o jogo dentro de casa. É uma derrota extremamente dolorosa. Maracanã lotado, coisa linda. Para mim não foi doloroso não, mas e o Fluminense foi lá e, como mandante, fez valer, mesmo um jogo complicado, difícil, tecnicamente não foi tão esperado assim, o Fluminense venceu. E Libertadores, muitas vezes, competições mata-mata em fases mais agudas, se trata disso. Ano passado, o Fluminense fez alguns jogos que não foram bons. Contra o Argentino Júnior, o Fluminense poderia ter sido eliminado. Não foram boas atuações. Contra o Inter, não foram boas atuações. Foram atuações ali desequilibradas. Poderia ter acontecido o pior e não aconteceu. E Libertadores é isso. O melhor nem sempre vai vencer. Essa é a graça. Mas às vezes, obviamente, se você for superior ao seu adversário, em tese você está mais próximo de vencer. Mas isso mostra esse equilíbrio desses jogos, mostra como a vitória do Fluminense foi enorme, gigante, e muito importante para o jogo de volta em Belo Horizonte. Mas antes, a gente tem um clássico pela frente. Eu sei que está todo mundo preocupado com esse time que vai entrar em campo, se o Mano vai poupar ou não os jogadores. Tem muita gente interpretando pela coletiva dele que ele falou que não vai poupar ninguém. Ele disse que vai colocar força máxima, porém, de acordo com a situação física dos atletas. Então ainda não dá para descartar o time que ele vai escalar. E o último treino já é hoje. É o único treino de fato que ele terá para acertar essa equipe. Provavelmente com uma zaga reserva. Thiago Silva, sei que tá todo mundo preocupado com o Thiago Silva. O que aconteceu com o Thiago Silva? Gente, eu passei o dia ontem tentando descobrir. Certamente não fui só eu. Outros jornalistas também. E realmente o Fluminense escondeu as 7 chaves dessa informação. Tá muito difícil conseguir. Hoje, certamente, ao longo do dia, a gente vai ter uma resposta sobre isso. Mas o que eu posso dizer para vocês? Ontem ele esteve ao CT e estava de boa no CT. Estava mancando, estava com o pé enfaixado. Foi ao CT e estava de boa. Treinou. Estava bem. E fez os exames. A princípio, no vestiário, o que os médicos detectaram? Que, na verdade, não foi uma entorse. Foi uma pancada, um salto, ele cai com o pé
cima do calcanhar esquerdo, acabou a força concentrando muito ali e aí gerou esse problema, essa dor, essa pancada. Então, por um lado, eu acho que é até melhor em tese, né? Ter uma entorse, mas isso os exames precisam confirmar. Como se trata de Thiago Silva, eles fazendo um suspense enorme em relação a isso. Já poderia ter. Isso até me deixa, de certa forma, um tanto quanto preocupado, porque estão escondendo tanto. Se não tivesse nada, não teria essa necessidade toda de esconder alguma coisa. Ou às vezes não tem nada a ver com isso, apenas vão deixar para divulgar hoje. Isso me deixou com o pé atrás, mas não tem informação de fato após a realização dos exames. Então vamos aguardar ao longo, provavelmente amanhã, na manhã desta sexta-feira, a gente vai ter aí uma confirmação em relação ao Thiago Silva, mas ao que tudo indica, ele será preservado para o jogo da semana que vem, da próxima quarta-feira, que vai definir a vaga na semifinal da Copa Libertadores. Olha só, informação importante aqui sobre a venda de ingressos para esse jogo de volta contra o Galo pelas quartas da Libertadores, o jogo decisivo. Atenção para essas informações aqui. As vendas vão começar amanhã, tá? Para os torcedores do Fluminense. Vamos lá, ó, a partir desta sexta ao meio-dia. Venda de ingressos para a torcida do Fluminense será feita apenas pela internet no site Futebol Card, tá? A retirada de ingressos será obrigatória. A carga será de 3.600 ingressos. Então, tá aí um problema, né? Vou até apurar ao longo do dia hoje com o clube para saber se os torcedores de fora do estado, fora aqui do Rio de Janeiro, poderão fazer a retirada desses ingressos em Minas. Se haverá outros lugares para isso, porque senão fica inviável, né? Vir para o Rio de Janeiro, ter que fazer retirada aqui. Então o Fluminense deve divulgar, acredito eu, mais informações sobre isso a partir desta sexta-feira, acredito eu, para que os torcedores possam se organizar em relação a essa retirada. Estou falando isso porque já teve gente me perguntando. Então acredito que o clube vai criar uma maneira de facilitar isso, porque não faz sentido irem até o Rio para retirar ingresso. Mas enfim, a retirada vai ser obrigatória. Valor extremamente salgado, repetindo que foi aqui no Maracanã, R$250 inteira, R$125 a meia entrada, acesso pelos portões 19 e 20. Beleza? Então fiquem atentos aí, quem vai a Belo Horizonte, quem vai para o jogo, porque certamente a concorrência vai ser grande por esses ingressos. Bom, confesso que eu tô curioso para saber qual vai ser a estratégia do Mano para o jogo de amanhã contra o Botafogo. A gente tem aí a possibilidade da zaga reserva, provavelmente com o Felipe Melo e Antônio Carlos, que entrou muito bem contra o Atlético. Lateral esquerdo também é uma dúvida, será que o Marcelo vai voltar? Ou ele vai manter o Diogo Barbosa, que deixou o campo exausto depois de voltar de lesão, uma recuperação surpreendente. Aliás, hoje ainda eu vou trazer mais informações sobre isso, sobre essa recuperação do Diogo Barbosa, tá? Um pouco de bastidores aqui para vocês. Ao longo do dia eu vou trazer essa informação aqui porque é interessante. Enfim, então, como que o Mano vai planejar? Como que ele vai montar esse time? Primeiro, que eu gostaria de destacar, o Mano parece ter entendido o recado após o que aconteceu lá em Caxias do Sul. Para esse jogo contra o Atlético, ele barrou o Marcelo e todo mundo ficou ali surpreso com a escalação do Diogo Barbosa como titular. E também quando ele precisou colocar um zagueiro no lugar do Thiago Silva, esse zagueiro não foi o Felipe Melo, e sim foi Antônio Carlos. E foi algo que eu falei muito aqui, né, depois da derrota lá em Caxias. Falei, mano, não poderia ficar refém de ninguém no vestiário, de jogador nenhum no vestiário. Por gratidão, por experiência, por história. Ele chegou no Fluminense para tomar decisões difíceis, para cortar o problema na raiz, para, de fato, mexer, obviamente, com o intuito de ter resultados positivos, em todos os sentidos, de mexer com as estruturas desse time. Então, por mais que seja difícil, ele iria precisar tomar decisões complicadas que passariam pela barração de alguns jogadores. Douglas Costa foi embora, Renato Augusto não joga mais. Gabriel Pires inexiste. John Kennedy virou terceira opção. Sequer foi relacionado no jogo anterior. Decisões não são simples de serem tomadas. E por mais que o treinador tenha que fazer isso em alguns momentos,
mexer nesse vespeiro não é fácil. Entrar no vestiário como esse do Fluminense não é fácil. Todo mundo que entende um pouquinho de futebol sabe disso. Tá mexendo com liderança, os jogadores têm personalidade, com história, não é simples. E ele teve coragem para tomar essa decisão. Então é algo que para mim deve ser reconhecido. Não sei nem se vai dar certo, não sei se é a melhor opção, não estou nem discutindo o mérito da questão. Mas foi uma atitude corajosa. Tem muita gente dizendo, mas o Marcelo não foi barrado, foi uma estratégia para esse jogo. Vale lembrar que isso já aconteceu em outros jogos. E para mim, analisando taticamente, faria mais sentido o Marcelo ter jogado contra o Atlético do que enfrentar o Botafogo amanhã. Por que eu tô falando isso? O Atlético claramente veio pro Maracanã para se defender. E a leitura da comissão técnica do Mano já apontava para isso. O que foi confirmado. O próprio Mano falou sobre isso. E o Atlético vem com uma linha de 5, com o Fux de lateral direito, que é um zagueiro. Lateral não, um zagueiro caindo ali pela direita. Função parecida com a que o Thiago Santos exerceu lá em Belo Horizonte. Então não tem um lateral apoiando ali o tempo todo, como seria o Saravia, por exemplo. E o Gustavo Scarpa não é um jogador de qualidade, mas não é um jogador de velocidade, que vai arrastar, que vai na linha de fundo, que vai fazer o tempo todo ultrapassagem nas costas do lateral. Então o Marcelo, como o Fluminense em tese ia ter que impor mais o jogo, ia ter que tomar mais iniciativa, o Marcelo poderia funcionar até melhor, construindo por dentro, apoiando, pela qualidade técnica que ele tem. Contra o Botafogo não, já é um jogo mais de transição, de velocidade, jogadores velozes pelos lados. Imagina o Luiz Henrique, se for jogar, não sei se vai jogar, caindo por aquele lado. É muito mais difícil. Então, taticamente, para mim não se sustenta essa leitura de que foi uma opção para esse jogo. Pode ser, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas é a visão que eu tenho aqui. Nada impede do Marcelo ser titular em outros jogos, retomar a posição. A questão para mim é muito mais uma questão tática, de competitividade, questão física, obviamente a discussão técnica. Já falei muito isso aqui, até para não ficar repetindo. Para mim, a leitura é essa. Tanto é que o Mano já conversou com o Marcelo para ele jogar no meio de campo, já teve outras conversas, e talvez não tenha ocorrido ali um consenso entre eles. E aí, para o Mano, Marcelo como lateral esquerdo, ele não é a primeira opção, necessariamente. Principalmente em alguns jogos. Vai ficar no banco, vai ser uma opção eventualmente para entrar no meio de campo quando precisar. Aliás, não descarta entrar no meio contra o Botafogo não, porque acho que há uma chance de Paulo Henrique Ganso ser poupado. Não há reserva para o Ganso. E o Ganso precisa estar inteiro para suportar o máximo possível nos jogos mais importantes e decisivos da equipe. Não descarto essa possibilidade. E aí, deixando essa discussão do Marcelo de lado, vamos para o Felipe Melo. Entrou muito mal no Caxias do Sul. A gente vê fisicamente também tá com dificuldade, Felipe Melo. E não entrou nesse jogo. Mas vai entrar contra o Botafogo agora no time rápido? Não sei, mas aí é ele ou o Manuel. E o Manuel nem tá sendo relacionado. Então é uma questão também de falta de opções para esse confronto. De qualquer maneira, são mudanças que a gente tem observado. E para mim, isso é fundamental para o Fluminense fugir desse rebaixamento e para continuar avançando na Libertadores. Quem tem que jogar é quem está melhor. E melhor não necessariamente é apenas melhor tecnicamente. Infelizmente, ou felizmente, não sei, no futebol de hoje, é preciso ter competitividade, é preciso sustentar um ritmo de um jogo durante pelo menos 70 minutos, né, como titular. Preferência, muitos 90 minutos. Não há como ser diferente. Se hoje você... E o Mano já falou isso, vocês vão lembrar numa coletiva. Eu não posso me dar ao luxo de ter um jogador que não está conseguindo render, que não está conseguindo competir, porque eu não posso jogar, entre aspas, com um cara mais abaixo, porque eu não vou conseguir compensar isso. Se tiver 2, esquece. O time não vai conseguir compensar isso. Ainda mais em jogos difíceis. Então é jogar, às vezes, aquele que é inferior, mas que está inteiro. Está pronto para sustentar um jogo de alto nível. A leitura eu acho que é essa. E para mim, esse é o caminho para o time seguir equilibrado, superando as dificuldades, as adversidades, e para a gente chegar a essa semifinal e sair se afastar ali do Z4. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Mano, que ele vai pensar para esse jogo. Ao longo do dia teremos mais informações e, claro, como sempre, assim que tiver mais novidades, vou trazer para vocês aqui no canal do Leste. Tamo junto, um abraço.